Senadora Soraya Tronic zomba de Nicolas Ferreira e ele devolve na mesma moeda. Inacreditável. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. O sol mal havia nascido. Em Brasília, quando os corredores do Congresso Nacional já fervilhavam com rumores sobre o que aconteceria na sessão daquele dia. Assessores corriam de um lado para outro. Jornalistas posicionavam seus equipamentos estrategicamente. E nas redes sociais, a hashtag Debate no Senado já figurava entre os assuntos mais comentados. O que ninguém imaginava é que o embate entre a senadora Soraya Tronic e o jovem deputado Nicolas Ferreira entraria para a história da política brasileira como um dos momentos mais tensos e surpreendentes já presenciados no plenário. A sessão começou pontualmente às 14h, mas a tensão já pairava no ar desde as primeiras horas da manhã. Ambos os políticos haviam trocado farpas nas redes sociais nos dias anteriores, mas ninguém esperava que o confronto cara a cara pudesse escalar tão rapidamente. O estopim. Senhoras e senhores, hoje debateremos o projeto de lei que visa alterar as diretrizes curriculares nacionais, anunciou o presidente da sessão, mal sabendo que estava prestes a mediar um dos debates mais acalorados da história recente do Congresso. A senadora Soraya Tronic foi a primeira a tomar a palavra. Com seu característico tom firme e sem rodeios, ela caminhou até o púlpito, ajustou o microfone e olhou diretamente para onde estava sentado Nicolas Ferreira. É interessante ver como alguns colegas parlamentares usam as redes sociais para criar polêmicas vazias, enquanto não conseguem articular 3 frases coerentes quando estão aqui, no verdadeiro palco da democracia, começou ela, sem citar nomes, mas com o olhar fixo na direção do jovem deputado. Os presentes se entreolharam. Aquilo era claramente uma provocação direta. Alguns parlamentares sorriram discretamente, outros balançaram a cabeça em desaprovação. As câmeras do plenário imediatamente focaram no rosto de Nicolas, que mantinha uma expressão neutra, mas seus olhos revelavam que cada palavra estava sendo absorvida e processada. Alguns parecem confundir o Congresso Nacional com um estúdio de gravação para seus vídeos de TikTok, continuou a senadora, agora com um sorriso irônico nos lábios. Enquanto parlamentares sérios discutem propostas que realmente importam para o país, outros parecem mais preocupados com o número de seguidores e likes. A provocação era evidente. O burburinho no plenário aumentou. O presidente da sessão tocou a campainha pedindo ordem, mas a senadora prosseguiu. E o mais curioso é que esses mesmos indivíduos que não conseguem formular argumentos consistentes são os primeiros a se autodenominarem defensores da educação. Como alguém que mal consegue estruturar um raciocínio lógico pode querer opinar sobre diretrizes educacionais? Questionou arrancando risadas de alguns presentes. Foi nesse momento que Nicolas Ferreira, visivelmente incomodado, pediu direito de resposta. O presidente da sessão hesitou por um instante, mas não havia como negar. A provocação havia sido direta demais. O confronto. Concedo 3 minutos para direito de resposta ao deputado Nicolas Ferreira, anunciou o presidente da sessão. Nicolas levantou-se calmamente, ajustou sua gravata e caminhou até o púlpito com uma pasta em mãos. O silêncio tomou conta do plenário. Todos aguardavam ansiosos pelo que viria a seguir. Obrigado, senhor presidente, começou ele com uma voz surpreendentemente tranquila. É interessante como alguns parlamentares com décadas de carreira política ainda não aprenderam que experiência sem resultados é apenas tempo desperdiçado. A senadora arqueou as sobrancelhas, claramente surpresa com a resposta direta. A nobre senadora menciona redes sociais como se fossem algo menor, algo trivial, continuou Nicolas, mas talvez seja exatamente por não compreender o poder dessas ferramentas que alguns políticos tradicionais continuam desconectados da realidade e das verdadeiras necessidades do povo brasileiro. O jovem deputado abriu sua pasta e retirou algumas folhas. Enquanto a senadora me acusa de não conseguir formular argumentos, eu trouxe dados concretos. Nos últimos 2 anos, apresentei 15 projetos de lei.
participei de 97% das sessões e meus discursos nesta casa foram baseados em estudos e pesquisas acadêmicas. Nicholas folheou os papéis e continuou. E quanto à senadora? Quantos projetos relevantes para a educação do nosso país foram propostos? Quantas vezes usou sua influência para realmente fazer a diferença na vida dos brasileiros, em vez de apenas criar polêmicas para ganhar espaço na mídia? A tensão no plenário era palpável. Alguns parlamentares começaram a bater palmas discretamente, enquanto outros olhavam desconfortáveis para o relógio. A escalada à senadora Soraya não esperou pelo fim do tempo de resposta de Nicholas. Levantou-se e solicitou imediatamente um aparte, que foi concedido pelo presidente da sessão. O jovem deputado parece confundir quantidade com qualidade, rebateu ela. De que adianta apresentar dezenas de projetos se nenhum deles tem substância? Ou chance real de aprovação? Isso é apenas performance para as câmeras, deputado. Nicholas sorriu levemente antes de responder. É curioso como a senadora questiona a qualidade dos meus projetos quando 3 deles foram aprovados nesta casa, com apoio inclusive de parlamentares do seu próprio partido. Será que eles também não conseguem distinguir qualidade de quantidade? A senadora perdeu momentaneamente o controle. O que o senhor sabe sobre legislar? Enquanto eu já enfrentava embates reais aqui, o senhor ainda estava aprendendo a amarrar os sapatos. A alfinetada gerou reações imediatas. Alguns parlamentares manifestaram desaprovação, outros riram abertamente. O presidente da sessão bateu o martelo várias vezes, exigindo ordem. Respeito à idade não é sinônimo de competência, senadora, respondeu Nicholas, mantendo a calma. Se fosse assim, nosso país seria um exemplo de governança, já que temos tantos políticos experientes há décadas no poder. A senadora, visivelmente irritada, cruzou os braços. O senhor representa tudo o que há de errado na política atual: superficialidade, espetacularização e falta de propostas concretas. E a senhora representa o que há de mais desatualizado: resistência à inovação, apego a privilégios e desconexão com a realidade do povo, rebateu Nicholas. A reviravolta ou debate continuou acalorado por mais alguns minutos, com trocas cada vez mais intensas de acusações. O presidente da sessão tentava manter a ordem, mas a cada nova intervenção, o clima ficava mais tenso. Foi quando, surpreendentemente, Nicholas mudou o tom. Senhor presidente, peço mais 2 minutos para concluir minha fala, mas gostaria de mudar a direção deste debate. Intrigado com a mudança repentina, o presidente concedeu o tempo. Senadora Soraya, começou Nicholas agora com um tom mais conciliador. Nós 2 fomos eleitos para representar os interesses do povo brasileiro. Temos visões diferentes, métodos diferentes, e isso é natural numa democracia saudável. Senadora olhou com desconfiança, tentando antecipar onde aquele discurso iria chegar. O que não podemos fazer é transformar nossas diferenças em espetáculo vazio. Trouxe comigo hoje não apenas críticas, mas também uma proposta. Nicholas retirou outro documento de sua pasta. Este é um projeto de cooperação interpartidária para a reforma do currículo educacional, focado especialmente em educação financeira e cívica. Um projeto que acredito que possa unir diferentes visões políticas em prol de um bem maior. O plenário ficou em silêncio absoluto. A senadora Soraya, claramente surpresa, ajustou sua postura na cadeira. Estudei os projetos anteriores da senadora sobre educação e percebi que temos mais pontos em comum do que divergências. Este documento incorpora ideias que a senhora defendeu nos últimos anos, combinadas com propostas que tenho defendido. Nicholas se aproximou da senadora e estendeu o documento. Convido a senhora a ser coautora deste projeto. Mostremos ao Brasil que, apesar de nossas diferenças, somos capazes de trabalhar juntos quando o assunto é o futuro do nosso país. A senadora hesitou por alguns segundos. O plenário inteiro aguardava sua reação. Finalmente ela se levantou, caminhou até Nicholas e pegou o documento. Vou analisar sua proposta, deputado, disse ela em um tom notavelmente mais cordial. Se realmente houver mérito, não vejo por que não poderíamos colaborar. Os parlamentares, surpreendidos com a reviravolta,
começaram a aplaudir. O que começou como um embate feroz estava terminando com uma possibilidade de colaboração. O desfecho, 3 semanas depois, a notícia correu rápido por todo o país. O projeto de lei de autoria conjunta do deputado Nicolas Ferreira e da senadora Soraya Tronic havia sido aprovado por ampla maioria no Congresso Nacional. O projeto revolucionário de reforma educacional, que incluía disciplinas de educação financeira, cidadania digital e pensamento crítico, foi aclamado por especialistas de diversos espectros políticos. Em uma coletiva de imprensa histórica, os 2 parlamentares, antes adversários ferrenhos, apareceram lado a lado para falar sobre a importância da cooperação política. O deputado Nicolas me ensinou uma lição valiosa, admitiu a senadora, que às vezes precisamos olhar além das diferenças para encontrar soluções reais para nosso país. Nicolas, por sua vez, demonstrou uma maturidade que surpreendeu até seus críticos mais severos. A política não pode ser apenas embate, deve ser também diálogo. A senadora Soraya tem uma experiência que respeito e valorizo, e juntos conseguimos criar algo muito maior do que conseguiríamos separadamente. O episódio, que começou como um dos embates mais acalorados da história recente do Congresso, terminou como um exemplo de como a política pode e deve funcionar, através do diálogo, do respeito às diferenças e da busca por soluções compartilhadas. No final, a verdadeira vitória não foi de Nicolas ou de Soraya individualmente, mas de um modelo de política que muitos acreditavam estar extinto no Brasil. A política do diálogo, da cooperação e dos resultados concretos para a população. E o mais interessante, nas pesquisas de opinião realizadas após o episódio, a aprovação de Nicolas Ferreira disparou, não apenas entre seu eleitorado tradicional, mas também entre eleitores moderados e até mesmo entre alguns opositores, que reconheceram sua habilidade em transformar um confronto em uma oportunidade de colaboração. A lição que ficou para o país foi clara. No jogo político, nem sempre vence quem grita mais alto ou quem tem o argumento mais afiado, mas sim quem consegue construir pontes quando todos esperam muros. O jovem deputado, que muitos subestimavam por sua idade e por seu estilo comunicativo nas redes sociais, provou que sabia jogar o jogo político com uma maestria que poucos veteranos possuíam. Ele não apenas resistiu aos ataques, mas transformou um momento de confronto em uma oportunidade para mostrar sua visão de país e sua capacidade de articulação política. No fim das contas, o que era para ser apenas mais um embate acalorado, no plenário entrou para a história como o dia em que Nicolas Ferreira não apenas devolveu na mesma moeda, mas elevou o nível do debate político brasileiro, provando que é possível fazer política de forma diferente e ainda assim eficaz. Nas redes sociais, o vídeo do confronto e da subsequente colaboração se tornou um dos mais compartilhados da história política recente, com milhões de visualizações e comentários que refletiam a surpresa e a admiração dos brasileiros com o desfecho inesperado daquele embate que começou com tanta hostilidade. A história do confronto entre Nicolas e Soraya passou a ser estudada em faculdades de ciência política como um exemplo de como transformar antagonismo em cooperação produtiva e de como a nova geração de políticos pode trazer uma abordagem diferente e eficaz para os desafios da governança pública. No final, Nicolas não apenas venceu o embate retórico, mas conquistou algo muito mais valioso: o respeito de adversários e aliados, e a comprovação de que sua presença na política nacional não era apenas um fenômeno passageiro das redes sociais, mas o início de uma carreira política que prometia transformar a forma como o Brasil enxergava seus representantes. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.